Olá, eu aqui de novo. Vamos ver se dessa vez a Lélia consegue entrar. A gente estava tendo um pouquinho de problemas técnicos para que a Lélia conseguisse entrar. Vamos lá. Oi, Flávia, tudo bem? Mais gente entrando. Olá, vamos ver se a gente consegue. Tomara que a Bárbara consiga. Olha, a Bárbara não, a Amélia, a Lélia entrou. Agora vamos ver se ela pede para conseguir entrar aqui. Vamos lá, tomara que ela consiga. Já vai fazer assim, ó, pessoal. Se por algum acaso a Lélia não conseguir não conseguir entrar, eu vou falar sobre a minha parte, tá? Oi, Leandro, tudo bem? Então, assim, se a Lélia não... Ah, ela conseguiu aqui. Olha só, acho que vai dar certo, pessoal. Vamos lá, estamos aguardando a Lélia conseguir entrar. Tá conectando? Ah, Ah, muito bom, né? muito bom! Ah, que legal para nossa primeira, comigo, né? Isso. Iniciante, vamos lá. Não, você tá começando, mas você vai fazer várias. Vou, essa é a primeira de muitas. Então, deixa eu apresentar a Lélia para o povo, tá? Se faltar alguma coisa, Lélia, você fala, tá bom? Tá, tá bom. Então, eu conheço a Lélia já faz alguns anos, né? A Lélia é psicóloga, ela foi diretora já de escola, né? Lélia acompanha Isso, muitas famílias, tem um consultório e também é especialista em desenvolvimento pessoal e familiar. Eu também, nós somos da mesma turma, né, Lélia? sim, somos. Nós Uhum. fomos colegas. Olha só, Colega, até a minha irmã está entrando aqui para nos assistir, olha só. que bom, bem-vinda. Então, mais alguma coisa que você queira falar sobre o teu... Currículo, pequeno currículo? Isso, o Não, teu... é que eu tenho também 3 especializações, né? Essa, desenvolvimento pessoal e familiar, que é um curso em convênio com a Universidade de La Sabana da Colômbia, né? Esse é o nosso curso. Tenho consultório e sempre fiz orientação familiar e atendo com orientação a mães de crianças e adolescentes e atendo pessoalmente jovens e adultos, tá? A outra especialização é neuropsicologia e a outra é educação. Então é isso. Legal. Então, hoje nós vamos conversar sobre a concentração e atenção dos nossos filhos. Então, por que nós escolhemos esse tema, né? Como mãe, para quem não me conhece, né, deixa eu também me apresentar, né? Algumas pessoas podem estar chegando só agora, né? Então, eu sou mãe educadora, eu sou mãe educadora de 4 meninas. Fui professora, fui coordenadora, já fui diretora de escola também. E alguns anos de experiência com crianças, né? E agora, assim, mais especificamente mesmo com as minhas filhas. E o que acontece é que a gente vai percebendo que muitas mães, eu já conversei com várias mães, inclusive amigas, assim, que perguntam assim, gente, como que a gente faz para que a criança consiga se concentrar, consiga prestar atenção? Eu estou ali com os meus filhos, pode passar qualquer coisa na frente deles, que, assim, qualquer coisa mais interessante que aquilo que eles estão estudando, né? Então, como que a gente faz para que a criança tenha atenção, tenha concentração? E assim, e eu respondo as pessoas com a experiência que eu tenho de sala de aula, de coordenadora, assim, de orientadora familiar também. E daí eu vou contar com a Lélia aqui agora, né? Para que ela nos dê outras dicas também. Então, assim, para quem está em casa e está tentando acompanhar a tarefa de casa dos filhos, ajudá-los a estudar, ter um rendimento melhor na escola, ou mesmo aquelas famílias que são famílias homeschoolers, a questão da atenção e a questão da concentração são questões muito importantes para o desenvolvimento escolar, né, para o desenvolvimento da criança como um todo. Não só na questão de aprendizado, mas também no convívio social, né? Assim, quando a gente está muito disperso, a gente não consegue prestar atenção nos outros, e isso pode acarretar assim, perdas sociais também, né? Então, assim, a primeira coisa
que eu costumo dizer, daí a Lélia vai nos brindando, né, com tudo aquilo que ela já conhece. A primeira coisa que eu tenho a dizer é que a gente precisa, assim, segurar um pouquinho a nossa fúria pedagógica. Você conhece isso, Lélia? O que é essa fúria pedagógica? Entre as mães, a gente costuma dizer isso. Se conta... não sei, aquela necessidade louca que a mãe tem da criança, que a criança tem um rendimento alto, assim, já. Exatamente. A Uhum. gente tem essa coisa, essa ânsia. Então, principalmente as mães que estão em casa e que estão ensinando em casa, o que acontece? A gente quer ver a criança render. A gente quer ver a criança fazer várias tarefas. E a gente fica imaginando, nossa, se ela se estivesse na escola, né? Naquele momento, nossa, ela estaria estudando trocentas coisas, né? E aí a gente tem essa fúria, né? Essa coisa de, não, eu vou dar essa tarefa e depois essa tarefa e essa outra e a outra e a outra. Só que a criança, deixa eu perguntar para a Lélia, a criança consegue se concentrar por muito tempo normalmente, Lélia? Não. Então é assim, criança pequena, tempo pequeno de concentração. Quando a criança vai crescendo, vai aumentando, obviamente, esse tempo de concentração ininterrupta, né? Então, eu vou dizer aqui uma tabelinha bem simples, tá? Bem simples para vocês terem uma noção. A criança de 2 anos, pequenininha, pré-escolar, ela pode se concentrar em uma atividade lúdica, ou qualquer atividade, aproximadamente durante 6 minutos, tá bom? Depois ela se dispersa em seguida. Já lá de 5 anos, consegue se concentrar por 15 minutos, sozinha, prestando atenção, focada, tá? 15 minutos ininterrupto, aproximadamente. De 7 a 10, 11 anos, em torno de 30 minutos ininterruptamente, tá? E depois, na adolescência, 12 a 15, a partir de 1 hora ou mais, entendeu? Então, vai subindo a escala, né, de nível de concentração. Entendeu? Agora, a criança pré-escolar, a criança pequena, até 6 anos, se não tiver um adulto por perto monitorando, ela não termina o que ela faz. Ela se dispersa e vai para outra atividade, entendeu? Exatamente. E assim, muitas vezes a gente percebe, sim, que quando os pais querem acompanhar a tarefa de casa, ou então as mães que estão em casa fazendo homeschooling mesmo, a nossa vontade é fazer com que a criança fique por muito tempo naquela atividade. E isso não vai acontecer. Então, muitas mães assim que querem começar o homeschooling, e a criança tem ali 2 anos, elas têm uma ânsia, assim, uma vontade de fazer muitas atividades, né? É aquela coisa, é como se fosse uma realização própria para a mãe. Eu quero ver o meu filho fazendo as atividades, né? Então, eu dou uma, daí eu dou outra, e a criança começa a se dispersar, É importante que as mães saibam que isso é normal. Que a criança, não é que a criança seja, ai, meu filho tem problema de atenção. Seu filho tem 2 anos, ele não tem problema de atenção, é normal isso, né? Então, é importantíssimo saber, conhecer em qual fase do desenvolvimento a criança está, para que a gente não crie uma expectativa que a criança não vai conseguir dar conta, mas não porque ela tem problema, simplesmente porque é a fase do desenvolvimento, né? Isso aí. Pode falar. Posso falar? Eu também, assim, como psicóloga, né, dentro da minha área, eu vejo, nesses últimos anos, né, de atuação, observando as pessoas, a sociedade, a evolução dos tempos e tudo mais, o seguinte: as crianças, elas são, assim, espectadoras, né, ou até, entre aspas, vítimas, digamos assim, não no mau sentido, mas da pressa e da aceleração da família, dos adultos, dos pais, entendeu? Das escolas, né? O mundo adulto é acelerado porque nós estamos nesse ritmo, né? Isso atrapalha bastante a atenção da criança. Elas são mais agitadas do que poderiam ser, né? Elas podem ser mais ansiosas, entendeu? Se cansarem mais, atingirem níveis de irritabilidade mais alto, entendeu? Então, o que se pede para a família que ela faça, como que ela tem que viver para proporcionar esse sossego na mente dos filhos, tá? Porque o sossego, a calma mental, é um pré-requisito para níveis maiores de atenção. Então, por exemplo, o entorno familiar deve ser maximamente organizado,
Sabe aquela história? Uma atividade depois da outra, depois a outra, depois a outra, e não 3, 4 atividades simultâneas, que quando isso ocorre, a gente vê a aflição das mães. E as crianças captam, assim, impressionantemente, né, a emoção dos pais, tá? Não adianta você falar bonitinho. A criança sente aquilo que você está sentindo. Então, essa apavoração, essa turbulência, dessa pressa, desse ritmo acelerado, já deixa a criança também acelerada. Isso não concorre para um nível de atenção mais profundo e mais concentrado. Então, quando as pessoas têm muita pressa, o que acontece? Tudo é superficializado. E a atenção é um requisito, uma atribuição cognitiva que requer aprofundamento, entendeu? Então, tudo aquilo que for rápido demais, tira a capacidade de concentração das crianças. Agora, pais tranquilos, no domínio assim das situações do cotidiano, eles conseguem que a criança se acalme e quando ela vai fazer atividade, elas têm mais condições mentais, entendeu? De ter processos mentais mais cognitivos mais concentrados, né? Outra coisa é que as crianças recebem brinquedos demais e brincam muito pouco com os brinquedos. Elas querem outro, depois outro, depois outro, depois outro. Isso cria uma outra pressa, né? É uma ansiedade também, entendeu? Sim. Essa vida dessa criança que recebe demais, quantitativamente, ela vai ficar acelerada, ela não vai aprofundar, ela vai superficializar. Então, o que eu recomendo para os pais? Tá, se a criança depois de um aniversário, tem 20 brinquedos, que eles guardem 15, né? E deixem 5 para ela manejar bem, entendeu? Mas para ela brincar de várias formas, para ela encontrar novas soluções, assim, para ela brincar várias vezes, entendeu? Isso é uma condição que ajuda, né? A outra coisa é que os pais também têm que valorizar a importância, olha só, vou dizer uma novidade, talvez, para muita gente. A importância do tédio. Tá? Né? Entre aspas, aborrecimento. Porque eles proporcionam tantas atividades, tantas situações, talvez em nome da estimulação, que é importante, né? Mas que quando é exagerada, atrapalha bastante esse nível da criança de atenção, entendeu? Então, esse tédio, entre aspas, significa deixa a criança sossegada um pouco, deixa ela inventar uma moda, entendeu? Deixa ela ficar quieta. Toda criança precisa de um pouquinho de silêncio para pensar um pouquinho, por mais rudimentar que seja, né? E precisa de uma certa solidão, porque ela vai inventar coisas nessa solidão. Se ela tiver o tempo inteiro com estímulos, ou com pessoas, ou com brincadeira, atividades mil, né? Ela não vai criar, não vai usar os processos mentais dela. Isso é bem interessante. As pessoas não sabem mais bem utilizar esse tédio, né? Porque assim, é tão acelerado que a gente vive num meio tão acelerado que as crianças não conseguem mais lidar com aquela coisa. Opa, a televisão está desligada, eu estou sem brinquedo. O que eu vou fazer agora? O que eu vou pensar? O que eu vou criar? As crianças não sabem mais criar. E quando chega na hora da tarefa, quando chega na hora de estudar, essa é uma atividade mental que ela também não tá acostumada. Isso é muito interessante, aprender a lidar com o tédio. Exatamente. Outro dia eu li uma matéria, né, de uma educadora espanhola, então, aburrimento, eu acho que chama, né? Viva o aborrecimento, entendeu? Sossega um pouco, que as mães ficam muito em cima, assim, querendo proporcionar. É bom também. Vocês sabem que o problema nosso, humano, gente, é esse, de excessos, tá? Às vezes, você faz uma coisa boa, ela é adequada, a intenção é excelente, a atividade também, mas quando é demasiada, passa a prejudicar em vez de beneficiar, entendeu? Então, as mães, eu acho que teriam que ter um pouco dessa paz,
desse sossego, que eu lembro até que há uns anos atrás se tinha mais, entendeu? As crianças brincavam um pouco mais no quarto, lá no quintal, inventavam, ficavam horas, muitas horas em atividade. Esses dias no churrasco de família, tenho duas sobrinhas gêmeas de 5 anos. E eu pensei assim, e na casa da minha irmã, da outra irmã, já não tem tantas crianças, então não tem crianças. Então elas, falei, bom, lá não tem criança, tem nada, não tem brinquedo, né? E o que elas vão ficar fazendo? Vão ser só adultos, uns 7 adultos e as duas de criança. Então, imagine se eu não tivesse levei toda a sessão de papelaria, folhas, canetinhas, botão, retalho de tecido, uma série de coisas para elas colar. Elas ficaram 55 minutos, 5 anos. 55 minutos totalmente absorvidas pela atividade, numa tranquilidade tão grande, e só pararam porque era hora de almoçar, né? Entendeu? Então dá certo, né? Na verdade, dá certo, tá? Coisas calmas. Atenção também requer situações calmas, tá? Menos turbulência. Sim, sim. Com relação a, assim, algumas dicas que eu também costumo dar para as mães, isso vale assim, para um estudo, para as mães homeschoolers, né? Vale para os momentos de estudo, para os momentos das aulas, em geral, serve para as mães que são mães escolarizadas, que os filhos estão na escola, serve para esse momento de tarefa de casa, ou então quando a criança tem que estudar para alguma semana de prova, tem que se preparar para alguma coisa, tem que estudar, assim, né? Vai ter que desenvolver o hábito do estudo. Eu costumo dizer assim, que não adianta a gente colocar uma criança, principalmente se forem crianças menores, não adianta colocar as crianças para estudar por muito tempo, muitas horas seguidas. Então, assim, eu costumo fazer com as minhas filhas, e essa é uma dica que eu dou para as mães. Talvez a Lélia nos deu, né, o porquê que isso acontece, mas tem funcionado na minha casa. Então, principalmente as meninas, né? As meninas, elas têm um nível de atenção que sobe, sim, aí ele permanece, de repente, tchum, cai. Os meninos é mais assim, né? É uma coisa mais doidinha, assim. Mas é muito interessante. Independente se for menino ou menina, que os pais permitam que as crianças tenham vários recreios. Isso. Né? Então, assim, estuda um Isso. pouco tempo, para um pouquinho. Deixa a criança ir brincar, deixa a criança fazer o que ela quiser. As minhas filhas falavam assim para mim, mamãe, deixa a gente só descansar um pouquinho. E eu falava assim, beleza, são 5 minutos de descanso. Elas iam, descansavam, respiravam um pouco. Eu aproveitava para colocar o arroz no forno, né? Alguma coisa assim. Mas esse momento de descanso, ele é um momento que a gente não pode assim pensar assim, não, eles não estão fazendo nada. Não, o cérebro não precisa desse descanso, Léo. Precisa. Inclusive os maiores. As tuas filhas são pequenas, até 8 anos, né? Mas muitos educadores propõem que se coloque um intervalinho, né? Depois para a criança pequena, digamos, do Fundi 1, né? Do 1º ao 5º ano, se ela estuda 20 minutos, meia hora, 5 minutos de relaxamento, sai, toma água, dá uma volta, brinca com o cachorro, não sei, faz alguma coisinha, vai lá para fora e volta, entendeu? É um descanso mental importante para retomada. Impressionante. Inclusive adolescentes, inclusive estudar para curso, para passar no vestibular, entendeu? É necessário esse descanso da mente, o cérebro precisa, ele dá uma reativada real, entendeu? E aí a criança tem mais fôlego. Até para nós isso né? Então, para a criança pequena, o intervalo é um pouquinho maior e os tempos de estudo menores, né? Para os maiores é o contrário. Estuda um pouco mais, mas tem um intervalo também, tá? É muito produtivo isso. Inclusive, sobre essa questão, eu trabalho aqui em casa, material de matemática, eu trabalho com material estrangeiro. E uma das orientações que esse material dá, então ele tem 2 folhas de atividade. E eu
assim, né, quando cheguei, assim, né, no homeschooling, eu queria fazer tudo. Não, senta aqui, faça todas as 2 folhas de uma vez só. E o que o material ele indica é assim, faça a primeira folha de atividade de manhã, digamos assim, e aguarde para fazer a segunda folha. Seu filho necessita, tá escrito no material, seu filho necessita de um tempo para que o conteúdo possa assentar. Então, quando ele tem esse tempo e ele volta para aquele assunto, ele está fazendo novas conexões neurológicas e está com o cérebro mais descansado e ele não vai ficar irritado em ver a mesma coisa. Então, a própria postura da criança pode mudar. Que tem umas crianças que derretem na cadeira. Você já viu? Mas assim, ai, tem que fazer isso. Sim, Mas não tem problema isso, né? A gente pode pensar, nossa, é desinteresse, é descompromisso, tá? Mas não, deixa a musculatura relaxar um pouco, suspirar, mudar a posição, né? E depois volta o raciocínio, porque o raciocínio exigido no estudo, ele é mais custoso, né? Custa raciocinar. Entendeu? Então, esse relax é um relax para a mente voltar e reaproveitar, inclusive porque as sinapses, né, elas se estabelecem depois em maior quantidade e gera mais pensamentos, né, mais raciocínios, quantidade de raciocínios e raciocínios mais criativos. Eu tenho aprendido que quando, assim, lá na Grécia Antiga, né, as pessoas conseguiam ter mais tempo de descanso e conseguiam aprender mais, né? Então, os filósofos e tudo mais, né? Então, assim, quando a gente fala para dar descanso para as crianças, é real. Elas precisam realmente se desligar um pouco. No caso da criança, esse desligar, esses pequenos recreios é para ela ir brincar e fazer alguma outra coisa. Mas nós adultos, né? Nós adultas também temos isso. A gente precisa também desligar um pouco. E esse desligar não é ficar sem fazer nada. Não é, Lélia? É fazer outra atividade. Fazer outra atividade. Fazer uma atividade prazerosa. Mas não é simplesmente ficar com os pés... De vez em quando, ficar com os pés para cima também dá, né? Também a gente merece. Mas fazer outra atividade faz com que o cérebro consiga descansar, ele fica mais relaxado, novas conexões surgem e a gente consegue... quando a gente volta para aquele assunto, a gente tá mais... a gente não tá tão tensa, a gente não tá tão... principalmente se a criança tem algum tipo de assim, eu não gosto dessa matéria. Então, quando ela tem esse tempinho, ela vai estar mais frouxa, ela vai estar mais tranquila para poder aprender. Isso. Então, essa é uma dica que eu dou para as mães. Não queiram muito tempo de estudo para os filhos. Isso. E por falar em tempo, uma outra dica é o seguinte, também pode ser desconhecida para muitas pessoas. Quando um filho vai fazer lição de casa, olha, seu filho 8, 9, 11 anos, ele é muito mais adequado que se estabeleça para ele um tempo para terminar, para começar e terminar. Não é que precisa ser rígido esse tempo, não, tem que ser, mas é imprescindível, porque senão acontece aquilo que as crianças ficam, é um estudo ineficaz, tá? Elas se lagarteiam, entendeu? Pode se estender, elas não têm muita noção do tempo, inclusive um relógio na sala de estudo onde a gente está fazendo a lição é muito importante, um relógio de ponteiro, né? E que ele veja o tempo passando, entendeu? Porque ele tem que ser produtivo naquele tempo. Ele tem que aprender desde pequeno a render com uma meta, entendeu? E depois ele vai tendo noção de quanto que ele rende, quantas disciplinas ele estuda em quanto tempo, né? E o tempo depois, para brincadeira, para outras atividades, ele vai aproveitar mais e melhor também, entendeu? Porque senão ele fica... Então, esse tempo demasiado, na verdade, não é eficaz. Nem porque ele não aproveitou para estudar, não aproveitou para aprender, e ele está perdendo tempo de brincar depois. Entendeu? Então, é um rendimento muito legal quando você põe para ele, sem nenhuma dureza, assim, mas para ele ir treinando. Estudar dentro de uma meta específica de tempo, de acordo com o que ele tem de lição.
De acordo, eu acho assim também, né? De acordo com aquilo que ele tem de lição e de acordo com a idade da criança, né? Verdade. Não esquecer, gente, não esquecer. É diferente você exigir de uma criança de 6 anos e exigir de uma criança de 10 anos. Isso é muito importante. Manejar as expectativas próprias dos pais também. Uma outra dica que eu dou para as mães e para alguns pais que perguntam é a questão de descobrir qual que é o tipo como que o teu filho aprende melhor, né? Porque, assim, será que essa criança é uma criança que aprende através da audição? Ele escuta, né? Escuta e aquilo tá tudo bem. Ele pode estar fazendo outra coisa, mas escuta muito bem. É uma criança que aprende mais vendo, então precisa de um filme, precisa ver alguma coisa assim, um livro muito bonito, com ilustrações muito bonitas. Será que essa criança aprende melhor mexendo nas coisas? Né? Eu tenho uma amiga que ela contou para mim que ela estava tentando trabalhar a tabuada com os filhos, e ela tem muitos filhos, e os outros irmãos estavam indo bem, tudo, mas aquela criança não estava conseguindo. E ele não parava quieto. E não parava, e não parava, e aquela tensão ia para um lado, ia para o outro, e ele não conseguia se concentrar. Aí o que eles fizeram? Eles deixaram o menino treinar a tabuada em cima da cama elástica. Eles tinham uma cama elástica pequena, então eles faziam o skip counting, que acontece nos Estados Unidos, né? Ao invés de ensinar 2 vezes 1, 2, eles fazem, assim, eles pedem para a criança pular. Então você vai fazer um skip counting: 2, 4, 6, 8. E o menino fazia isso enquanto estava brincando, enquanto estava na cama elástica. E ela falou assim que foi muito rápido. Ele precisava daquele movimento. Sim. Então, descobrir se o seu filho é auditivo, visual, sinestésico, exatamente. Além disso, porque todas as crianças têm seus perfis, tá? Perfil cognitivo, olha só que chique. Então, até eu coloquei aqui que tem crianças que aprendem assim. Umas só lendo já conseguem. Outras lendo alto para elas se ouvirem. Tá? Umas lá embaixo porque estão vendo o conteúdo, a letra. Outras têm que ler alto. Ou escrever, fazer resumo, sublinhar, grifar, fazer esquema, desenhar, flechas, entendeu? São alternativas, assim, diversificadas, né? E que dinamizam o estudo, entendeu? Então, mas às vezes a criança não sabe que ela é assim, quem ela é, que tipo de estilo cognitivo ela tem. A mãe, sabendo disso, o pai, eles podem, depois disso tudo que a gente está falando, né, perceber, ver, observar que estilo tem o seu filho e conduzir que ele faça as lições da maneira que ele se sente melhor, entendeu? Porque, de fato, as mentes são diferentes para aprender. Ah, sim. E assim, enquanto os pais não sabem qual que é o estilo de aprendizagem dos filhos, testem diferentes possibilidades. Isso, né? isso. Assim, com o passar do tempo, vai percebendo. Nossa, isso aqui é um cara quieto, precisa, né? Tem gente que aprende melhor enquanto outro está falando, eu estou ali recortando alguma coisa, né? É bom, assim, ter essa consciência de que cada um aprende de um jeito. Então, a gente tem que também... Por exemplo, eu consigo escutar, eu escuto e aprendo bem, né? Então, quando as minhas filhas elas estão querendo fazer alguma coisa, eu peço assim, não, você tem que escutar, você tem que estar aqui. A gente também, né, tem que ir aprendendo assim, entender... Respeitar, isso mesmo. Mas testem diferentes alternativas. Para descobrir. Isso pode fazer com que a concentração da criança dê um salto. Sim, e o desempenho acadêmico dela aumente também, em consequência, né? Exatamente. Pois é. Aí eu também estava pensando no seguinte, aí quando a gente estava planejando a live, assim, uma coisa bem interessante para os pais pensarem. Eu gosto de falar isso, sabe? Olha, cuidado assim para não ter na família uma vida de dar muita moleza também, também para os filhos, que é uma tendência, né, moderna dos pais,
Porque o filho, na família a vida é mole, a escola vai ser dura e a professora vai ser chata, entendeu? Então, ele vai sofrer com a vida escolar, que é mais sistematizada, é mais formal, né? Enquanto que se a família, com aquele afeto todo que permeia a família, exigirem um pouco mais das crianças, dos seus filhos, eles vão se sair melhor na vida acadêmica, em todas as áreas da vida, né? E outra que os pais têm que estudar também, tá? Os pais têm que ser os entusiastas do estudo. Entusiasmo não é assim, ai, tem que estudar, filho, na vida a gente tem que estudar, vai ser o quê depois? Essa fala é muito desajeitada, tá? E muitos pais falam, né? Se quer ser lixeiro, vai ser chapeiro, né? Não vai estudar, vai ser pobre, alguma coisa assim, né? Mas não, eles têm que ser entusiastas, os filhos têm que ver os pais estudando com livro na mão, com apostila, com revista, entendeu? Também não só com celular, eu sei que se estuda com os smartphones, os tablets também, obviamente, né? Mas se os filhos veem isso, se eles estiverem imersos nesse meio, tá? Eles vão ter mais prazer de estudar. Sabe que eu lembro que o meu pai tinha uma biblioteca, ele sempre foi estudioso, advogado, né, promotor de justiça, e eu vi aquele mundo assim, e eu vi ele lendo, depois, claro, eu me tornei uma leitora, né? E eu lembro também que eu fazia assim, eu tinha 3, 4 anos e não escrevia, obviamente, mas via ele escrevendo muito, e então eu rabiscava e dava para ele ler. E ele lia. Está escrito, a menina brincou de boneca. Ele inventava. Então eu achava que eu sabia escrever, entendeu? Então a gente estava rodeada de estímulos relacionados à leitura e escrita, que são atividades que requerem atenção, né? Para as crianças não ficarem somente, isso é um outro problema, é um tema para outra live, que é as redes, os smartphones e a internet, né? Eu sei que esse mundo digital, ele tirou muito a atração das outras atividades manuais. Só que são as manuais, as atividades leitoras, fora, tirando o mundo digital, que dão pré-requisitos muito importantes para as crianças se desenvolverem, né? Uma outra dica, você estava falando, né, de como teu pai fazia com você, eu lembrei agora de uma outra dica que eu também, na época já de professora, eu já dava para as famílias. Uhum. Quando a gente percebe que a criança ela não consegue se concentrar por muito tempo, não consegue reter a atenção por muito tempo, existem algumas formas de fazer com que essa criança vá desenvolvendo. Então é como fazer musculação também. A criança não vai conseguir se concentrar mais tempo de uma hora para outra. Então a gente tem que tentar todos os dias, um pouquinho sempre. Isso. E de uma forma que seja agradável para a criança. Eles não podem também associar que eles vão estudar e isso vai ser uma coisa chata, né? Ele tem que concentrar e vai ser uma coisa chata. A gente não deixa uma criança de castigo, por exemplo, né? Porque ela não estava... Não sei, não estava fazendo a tarefa direito, a gente não dá um livro para ela, ó, agora você vai perder a brincadeira e vai ficar lendo, né? Com certeza. É uma das coisas. Mas a outra é pegar esses joguinhos e fazer uma tradição na família. Então, em um determinado dia da semana, vai ser o momento de jogo da família. Então, vai lá, a mãe deixa de separadinho, um jogo pode ser algum jogo que a criança precise estar ali inserida, que ela precise se concentrar para ela conseguir fazer. Um jogo muito fácil, que ela perca o interesse, e nem um jogo impossível que ela não consiga brincar. Isso. E esse momento, se ele estiver inserido num momento afetivo, num momento gostoso, a criança ela vai querer estar ali. Isso. E para estar ali, ela vai precisar desenvolver essa atenção e essa concentração. Porque, poxa, olha aqui, ó, meu pai e minha mãe estão aqui, tá todo mundo dando risada, tá gostoso. Poxa, eu também quero ficar aqui. Então, eu preciso me esforçar para ficar aqui. E quando a criança se esforça, ela vai desenvolver essa capacidade interna de cada vez mais ter essa atenção.
Isso. Uhum. Não, é isso mesmo. Olha, eu listei aqui os clássicos jogos, aqueles que talvez as pessoas não dêem mais nenhuma importância, né? Os Sete Erros, sabe? Labirinto, Lego, todos os jogos de mesa exigem muito mais atenção concentrada, tá? Esforço mental, do que qualquer jogo em telas. Entendeu? Então, não é que nós não estamos demonizando as telas, tá? O tablet, o celular, o smartphone, o computador, não estamos, tá? Mas tem que haver alternância, tá? Exatamente. Tem que haver alternância, assim como tem que haver alternância com as atividades manuais, essas de mesa, parados, fisicamente parados e mentalmente ativos, com as atividades externas. Estão Usando perguntando, grandes músculos, atividades com motricidade ampla. Lério, você acha assim, ó, acabaram de perguntar aqui, ó, se a É. dama é um bom jogo para crianças de 7 anos jogar? Pode. É um pouquinho mais difícil para 7 anos, tá? Mas se a criança aprende e ela surpreende a gente, né? Pode jogar, porque a dama é um jogo de pensamento, né? Que não tem problema nenhum. Existem aqueles jogos que vem, acho que vem 3 jogos juntos, dama, aquele... 4 jogos, Isso, não lembro como que chama, é dama e mais 3, né? trio, acho que tinha trilha, acho que era trilha também, eu Trilha, gostava exatamente. bastante. Isso, Eu gostava exatamente. bastante. Eu quase comprei esses dias e acabou que eu não deu certo de comprar. Mas são jogos interessantes. Mas esse momento desses jogos, o que eu acho assim, que o que dá mais certo é o fato deles estarem embebidos com essa afetividade, desenvolver essas memórias afetivas. Então, quando a criança ela vê que aquilo é gostoso, ela vai se esforçar. Ela vai realmente se esforçar para conseguir estar ali com os pais. É que as crianças familiar. Isso, as crianças tomam gosto pelas coisas. Quando os pais dizem assim, não adianta, eu já falei, já pus na frente, já não sei o quê, talvez não tenham conseguido assim muito sucesso porque não insistiram. Com criança, elas querem desistir logo da coisa, é uma tendência natural, entendeu? Mas os pais insistem, brincam um pouco, começam com elas, depois podem deixar, entendeu? Que elas vão tomando gosto, elas vão aprendendo a gostar de coisas diferentes. Mas para isso, os pais têm que providenciar efetivamente. Os itens têm que ter em casa, o lugar para brincar, né, todos os materiais, o tempo, os aparelhos desligados, entendeu? Todo ambiente tem que ser propício, que a criança vai tomar gosto por aquilo que você nem imagina, né? Entendeu? Sim. Né? Uma outra dica que eu queria dar aqui para os pais que acompanham as tarefas de casa, acompanham os estudos dos filhos, eu aprendi quando eu estava na 5ª série. E eu levei isso para o resto da minha vida. Montar com os filhos o seu horário de estudo. Sim. Então, exatamente, assim, que a criança, que aquilo seja previsível, que aquilo esteja na rotina da criança. Isso, exatamente. Né? Então, que ela saiba, assim, na medida do possível, assim, se a criança ela tem uma rotina que ela, assim, claro, né, gente, não é uma questão, assim, uma coisa inflexível, não, tem que começar às 10 horas em ponto, terminar tal hora, nem 1 minuto a mais, nem 1 minuto a menos, não é isso. Mas conforme a criança ela tá um pouquinho mais velha, se ela puder montar essa rotina de estudo, ela vai se sentir mais dona, mais autônoma. Autônoma, ter mais domínio, né? E o cérebro funciona assim, tá? Você organiza o cérebro, tá? Por que a hora do almoço é relativamente o mesmo todos os dias? O sono, o jantar, né? O banho, entendeu? Então, isso tudo organiza o cérebro e o estudo, o tempo de brincadeira também. Entendeu? Quando ela sabe que é o tempo do estudo, o cérebro vai se acalmando. Porque aquele dia a dia, aquela regularidade, gente, escrevam aí na agenda de vocês, regularidade, sistematização. Tá? Esses são elementos muito favoráveis para você implantar, conseguir desenvolver com eficácia a capacidade de atenção. Tudo que é de vez em quando, mais ou menos, tanto faz conforme deu, conforme dá, não se institui e a criança fica com muita dificuldade de atenção.
Vocês sabem, vou contar um dado para vocês de pesquisa, que é assim, sempre se falou que 10% das crianças hoje têm o TDAH, que é o déficit de atenção, com ou sem hiperatividade e tudo mais, né? Mas se descobriu em pesquisa recente que não, na verdade são 4% que têm o TDAH, e esse restante, esses 6%, tem dificuldade de atenção por causa da vida caótica, tá? Ou do excesso de atividade no computador, no smartphone, em ferramentas digitais, entendeu? Então já está no campo da patologia isso. Eu acho que está na hora da gente pensar, fazer uma inflexão dessa realidade, retomar um pouco mais o processo da educação, tá? Porque nós sempre vamos longe demais. A humanidade é assim, a gente exagera, tá? Nós temos tendência para sair do tom, né? Enfim, então regularizar isso e deixar todas as atividades um pouco mais rotineiras. Essa tal da rotina que a educação infantil fala muito, sempre as professoras falam, né? Não é só rotina para as coisas básicas, banho, comida, fralda. É rotina depois também na vida de crianças em idade escolar e futura, né? No Fundamental 1 e Fundamental 2, tá? Sim, Porque a mente precisa. a nossa vida é feita de rotina. A gente não pode demonizar a rotina. A rotina permite que a gente consiga viver, né? E ela permite que essas conexões neurológicas também aconteçam. Com relação a essa rotina, quando a criança é muito pequena, o que eu assim aconselho os pais é que eles montem, né, para a criança. Agora, quando a criança ela já está ali numa faixa etária que ela consiga fazer algumas escolhas, é interessante que ela também possa entrar no debate. Eu fiz o meu quadro de estudos, eu lembro que eu fiz inspirada nessa amiga, que eu fui na casa dela, e eu entrei no quarto e ela tinha assim um mural, e nesse mural ela criou, ela que decidiu o horário que ela ia acordar, o horário que ela então estava lá, a escola. Ela colocou tudo, assim, mas foi uma coisa que ela fez, né? Então, essa era uma menina, uma amiga minha, que ela fez, aquilo me inspirou. E, gente, como aquilo fez diferença na minha vida. Fez diferença, porque eu estava preparada, o meu cérebro estava preparado, que naquele momento eu tinha que estudar, né? E eu tinha decidido comigo mesmo, nossa, eu consigo estudar uma hora inteira? Será que eu consigo? Sem levantar? Vamos diminuir um pouquinho. Então, eu diminuí assim, e assim, a criança vai aos pouquinhos desenvolvendo essa responsabilidade, né? O elogio dos pais não faz diferença, Lélia? Muito, muito. Porque criança que não é elogiada, assim, naquilo que é eficaz, acho que, aliás, naquilo que é efetivo, tá, gente? Não é elogio barato, sem fundamento, claro, né? A criança que não recebe elogio daquilo que, de fato, ela fez de bom, de bem, ela fica depois, na vida adulta, buscando elogios, né? Uma criança que fica mais imatura, entendeu? Então, os pais, na verdade, têm que adquirir uma capacidade maior de observar os filhos. Não pode passar barato, passar ao longe uma atividade super boa dos filhos, um comportamento ideal, assim, muito adequado, e nem o ruim, nem o negativo. Mas, com essa turbulência mesmo que a gente vive, eu vejo que muitos pais não prestam atenção. Daí a atenção é o problema dos pais. Eles não prestam atenção na maneira do filho, nos atos dos filhos. Eles prestam atenção em alguns poucos básicos, entendeu? Então, eles têm que estar mais atentos. Eu vejo que mães bem atentas, elas descobrem tudo dos filhos. Até ontem uma mãe estava me dizendo assim, mãe, que o filho dizia para ela, a senhora, não sei, a senhora é profeta, a senhora descobre tudo, né? Mas é porque ela é muito observadora, gente. Então, os pais têm que ser muito observadores e não deixar passar nada, porque para a criança tudo tem que ser muito claro. Certo, errado, bom, feio, mal e bem, né? Verdadeiro e falso. E tem que vir da palavra do pai e da mãe. Bom, então aqui nós já estamos aqui há algum tempinho. Você tinha alguma coisa mais? Eu tenho várias. Tenho muitas coisas para falar, mas eu sei que não dá numa live, né? A gente vai continuar fazendo lives. Entendeu? Você tem mais alguma dica mais bem específica? Um pouquinho para fazer um resumão daquilo que a gente falou?
Então, assim, gente, ó, antes de começar o estudo, banheiro, lanche e água, tá? Eu queria dizer que toda essa situação orgânica, biológica resolvida, tá? O ambiente, você já sabe, sala, quarto, escritório super organizado, sem estímulo e sem ruídos, né? Assim, motivar o filho a estudar quando tem livro e caderno, não só pelo caderno, que sempre é menos conteúdo, né? Mas é pelo caderno e pelo livro também, que o livro é sempre mais completo, tá? Tudo motiva, tudo com entusiasmo. Não pode, os pais não podem passar a ideia de que estudo é uma carga, tá? Eles têm que aliviar essa ideia dos filhos, né? E que mais? Estudar sempre a mesma hora, porque cria o hábito, né? Os minutinhos de descanso. Não é só ler, tem filho que lê, já li, já entendi. E de fato, pode ter lido e pode ter entendido, mas a atenção concentrada vai além. Tem que ler, refletir, analisar, interpretar mentalmente. Por isso que tem que voltar a ler, tá, gente? Tem que voltar, não é ler uma vez. Nem nós conseguimos ter uma aprendizagem muito boa se a gente lê uma vez, né? Uma vez, enfim, uma vez. Tem que ler pelo menos duas. Essa meta do tempo é fundamental. Eles gostam, tá, gente? Ó, a tua lição, me parece que essa tua lição vai levar 40 minutos. Entendeu? Vamos ver, vamos pôr o relógio aqui, ó. Você não se desconecte, que é para você render. Claro, daí no intervalinho entre os dois 20 minutos, tá bom? Aí, assim, gente, vocês têm que estar muito ligados neles, e crianças e adolescentes, para que eles saibam que vocês estão cuidando. Não passe a ideia de que vocês estão fiscalizando, tá? Quem cuida é o amor que faz cuidar. Eles têm que entender isso, tá? Esgotar, por exemplo, demorar um pouco no mesmo estímulo. Então, se vocês assistiram um filme em família, assim, falar do filme, a moral da história, a mensagem, o começo, o meio, o fim, entendeu? Tirar isso dos filhos, que isso vai capacitá-los bastante, porque a atenção é análise, entendeu? A atenção é atenção às partes, né? Então, é preciso saber se interiorizar, tá? Interiorizar não é no barulho, não é na afobação. Por isso que eu disse para vocês no começo, eu tô vendo que tem gente que entrou depois, bastante, que chega da afobação. É isso que não pode, tá? A calma é o subsídio, como é que a gente fala? O habitat. A calma é o habitat da atenção. Entendeu? E a gente vai desenvolvendo essa calma aos poucos, né? Existem crianças que são agitadas por natureza, é do temperamento delas. Tem a gente não pode tentar uma vez e achar que pronto, eu já tentei. Sim. Constância. Constância. Regularidade. Essa palavra tem que estar marcada, assim. E outra, tudo tem que ser institucionalizado. Parece uma coisa rígida, não é, gente. Como é impressionante que as crianças, os filhos, crianças, adolescentes, eles aprendem dos pais, entendeu? Mas se tiver aquela exigência amorosa de que aquilo que é uma regra, porque a vida também tem regras, a regra feita por amor, tá? Para construção, para eles renderem na vida, para saberem resolver problemas depois, entendeu? Então, na verdade, os pais têm que deixar de ser tão relaxadinhos. Eu vejo que estão muito preocupados, super preocupados, achando linda essa preocupação com eles, mas tem que ter efetividade nas ações, né? Então, é isso, basicamente. Que bom, eu vou fazer... Eu tenho mais coisa para falar. Não, mas não agora, quem sabe, eu não sei, né? Quanto tempo passou já? Não, a gente já tá aqui, já tá dando mesmo, já dá quase uma hora. Uma hora, meu Deus. Ó, eu vou fazer rapidamente, só para quem entrou, né, depois, um resuminho bem rápido. E eu acho que vai ficar mais coisas pra gente poder conversar, né, Lélia? A gente vai fazer mais lives, né, sobre... A gente pode voltar sobre esse assunto, a gente pode... Esse assunto e outros assuntos também. Exatamente. Então, assim, algumas dicas. A primeira delas é dê tempo para o seu filho no meio dos estudos, no meio da tarefa de casa. Se é uma tarefa de casa muito curtinha, não, né? Mas, assim, o tempo para a criança descansar. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, o ambiente familiar deve proporcionar essa calma, essa tranquilidade, e a criança tem que ver que os pais são interessados no estudo. Essa é a segunda coisa. A terceira dica,
fazer algumas atividades que virem tradição na família e que exijam um pouco de atenção da criança. Um exemplo, jogos em família, esses jogos de tabuleiro. Jogos de tabuleiro, de mesa. Tabuleiro, não tablet, gente. Tabuleiro, tá? Outra questão. Algumas crianças aprendem de forma diferente. Descubra se seu filho... A gente pode fazer uma live, Lélia, de como descobrir se a criança é sinestésica, se ela é auditiva. Auditiva, verbal, visual. Isso. Então, algumas crianças aprendem de forma diferente. Teste diferentes formas de fazer com que a criança aprenda, estuda. Lê em voz alta, fazer esquemas, fazer aqueles mapas mentais, desenhar... Mapas mentais. Né? Ir para debaixo de uma árvore e a criança vai falar para os pais aquilo que ela acabou de ler. Então, ela está num ambiente diferente, mas ela vai estar falando aquilo que ela leu. Vamos ver mais que nós falamos hoje, Lélia. Me ajude no resumo. Ó, tô batendo no martelo da regularidade, tá? Regularidade, constância. Constância. Todo segunda a sexta tem uma rotina. Sábado e domingo tem outra. Essa de segunda a sexta é mais relaxada de sábado e domingo, mas a de segunda a sexta é mais organizada, né? Sem afobação, eu estou na parte emocional. Pais sem afobação. Mães sem aflição, né? Entendeu? Porque isso tira o cérebro total, assim, tira a capacidade mental de processamento, né? Outra dica que a Lélia deu foi de colocar um tempo para a criança estudar. Coloca um reloginho. Isso. Coloca o reloginho na frente dela e fala assim, olha, você vai ter tanto tempo para estudar, daqui a pouco você vai ter o seu momento de descanso. E, para finalizar, uma coisa que eu não falei anteriormente é que quando a criança, se você planejou uma aula ou um tempo de estudo de 30 minutos, a criança chegou para você e ela demonstrou que ela conseguiu entender, deixe a criança brincar. Deixe. Não, sei lá, eu planejei 30 minutos, a criança, sei lá, absorveu tudo em 10 minutos, né? Digamos que naquele dia, nossa, a concentração foi grande, deixa eu aproveitar e vou dar mais coisa nos outros 20 minutos. Gente, assim, dê essa chance para a criança perceber que ela conseguiu. Nossa, eu me concentrei, eu aprendi mais em menos tempo. E minha mãe deixou eu brincar? Eu vou fazer isso vezes. Então, assim, contém uma fúria pedagógica, essa coisa, assim, que vem, assim, de querer dar conta de tudo, muito, assim, muitas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho que fazer uma meia-culpa que eu sou assim. A minha filha ela olha pra mim assim, mãe, eu já entendi. E eu fico pensando, nossa, eu podia dar mais uma tarefa, deixa vir aqui, tem mais tempo, né? Então, tem isso, né? Eu acho que é isso, né, Lélia? Acho que mas eu gostei tanto de fazer live, você não faz ideia. Quero outra semana que vem, hein? Tem vários assuntos que já me escreveram, sexualidade infantil, internet, obediência, organização no lar. Olha, algumas pessoas deixaram algumas perguntas aqui, se podiam deixar algumas matérias, né, que os filhos não se interessam. Pode escrever aqui, mas o que dá para fazer é vocês entrarem, pode escrever para mim no direct ou para a Lélia também, e a gente pode fazer uma listagem, né, Lélia, de como que a gente pode ajudá-los cada vez mais, né? Sim, cada vez mais, exatamente. É isso aí. A gente vai se encontrar, tá, pessoal? Então, estamos terminando 1 hora, né? 1 hora. Teve gente que perguntou se a live vai ficar salva. Gente, eu espero do fundo do meu coração que eu consiga salvar essa live. Eu não sei o que acontece com o meu Instagram, ele tem muitas vezes que não tá me aparecendo o botãozinho. Então, eu vou tentar salvar. Assim que eu salvar, eu vou subir a live pro blog. Isso. E pro YouTube. Barlavento. E vou colocar no YouTube. Tá? E vocês, por favor, vocês ajudem assim, a gente a que mais pessoas fiquem sabendo, né? Porque a gente está tentando ajudar o pessoal. Várias pessoas, o maior número possível, né? O maior número possível de pessoas, assim, com essas dicas de casa, dicas que eu aprendi na escola e a Lélia com toda a bagagem dela. Técnica, né? Mais técnica. Ó, tô perguntando das mães aflitas aqui. Realmente interfere, mas talvez seja um tema aí pro futuro, né? Exatamente.
Gente, Mande. temos muitas coisas para falar, mas muitas mesmo. Tudo de comportamento, de família, né, Sibeli? Tem bastante coisa para falar. De psicologia, educação, enfim. Então, nós vamos voltar com vocês, tá bom? Foi uma alegria enorme. Muito bom, pessoal. Eu agradeço a presença de todo mundo. E vocês, nas próximas, estejam junto com a gente. Tá bom? Isso. Tchau, gente Então, boa. Ó, entra em contato, não é, Sibeli? Eu acho que elas têm que entrar em contato também, talvez pelo Instagram mesmo. Depois acho que nós vamos querer os e-mails para mandar material. Isso, manda e-mail. Pode mandar e-mail também pra gente, que daí a gente pode... se eu não conseguir, por algum motivo, subir a live em algum lugar, a gente pega e manda por e-mail também, não tem problema. Mas eu vou fazer de tudo para que ele fique lá no blog. Isso. Tá bom, mesmo. Gente? Obrigada, gente. Grande beijo. Obrigada, Sibeli e todo mundo que assistiu, tá? Obrigada, Lélia. Até mais, pessoal. Até. Tchau, gente. Tchau. Tchau.